quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6. Nós vamos dar ênfase no verso 6 nesse momento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo continua descrevendo nesse momento a divindade de Cristo antes da sua encarnação. E nós somos encorajados nesse momento a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, mas a gente pergunta, o que isso significa na prática? Essa palavra, ela traz a ideia de ter e sentir uma opinião a respeito de si mesmo que não exceda os limites da modéstia e da humildade. Ele não deixa de ser quem é, mas não se deixa ser conduzido pela arrogância. Cristo era Deus antes de vir ao mundo, veio como Deus na pessoa do Filho e foi adorado como Deus. E continua sendo Deus na eternidade, de eternidade a eternidade. Mas mesmo tendo tudo isso, não se apegou a nenhuma daquelas coisas que envolviam a sua própria glória, já que tudo era seu. Para vir a essa terra, ele deixou tudo para dar ao ser humano uma nova oportunidade de voltar para casa como ele voltou. E antes de ir, ele disse: vou preparar-lhes lugar. A atitude de Cristo, nesse estado glorioso, nos ensina muito, pois ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. A sua grandeza não foi capaz de impedir de deixar a sua glória para dar ao homem uma segunda chance, uma nova oportunidade, pois nós sabemos que o primeiro Adão pecou devido à ambição de tornar-se igual a Deus, enquanto Deus se torna homem. Adão queria, ou representando a humanidade, ser conhecedor do bem e do mal. Em Gênesis 3:5 lemos: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Essas foram as palavras do diabo para enganar a mulher e, consequentemente, o homem, como representante da humanidade. Mas ainda hoje muitos são enganados ao pensarem que podem ser como Deus e se tornam arrogantes
e se tornam presunçosos e orgulhosos. E se afastam de Deus cada vez mais por conta dessas atitudes. Mas Jesus, o segundo Adão, como lemos em Romanos 5,14, que diz: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Cristo, porém, sendo igual a Deus, estava pronto a sacrificar-se em prol da humanidade. Há duas maneiras de entender ou de se entender esta frase na língua grega, no original, em que o Novo Testamento foi escrito. Nossa tradução dá a entender que Jesus não considerava sua condição de igual a Deus como usurpação, ou seja, como algo que ele teria conseguido por fraude. Usurpar é fraudar. E ele não considerava desta maneira, ou que gozava daquilo sem ter direito algum. Mas tudo era direito dele, porque tudo pertencia a ele. E ele decidiu deixar tudo aquilo. Portanto, ele não deixou essa condição como um usurpador, sem direito, porque tudo era dele. Pelo contrário, ele voluntariamente se humilhou, mesmo sendo quem ele era. Ele era Deus e deixou sua glória para nos dar nova oportunidade. Outras traduções, às vezes, são melhores ou dão melhor sentido que a Almeida Revista e Atualizada que lemos. A NVI fala subsistindo em forma de Deus. Uma tradução um pouco melhor. Jesus não se valeu de sua igualdade com Deus. Ele não queria assegurar seus privilégios, nem se recusar a deixar aquela condição gloriosa, porque ele muito amou. Amar para ele estava acima dos privilégios que ele gozava como Deus. Sua atitude era completamente diferente. Ele não era apegado àquele poder ou àquela glória. Ele estava pronto a humilhar-se e assumir a forma de homem, uma forma inferior, quando comparada à sua grandeza como Deus. Tudo isso porque ele amou muito. Se a natureza de Deus é ser bom, ele não se contentou em que as pessoas soubessem apenas que ele era bom, mas fez questão de manifestar sua bondade e sua compaixão de forma visível, indo até a cruz. Agora, nós não apenas sabemos que Deus é bom e que é compassivo, mas podemos ver, através da cruz de Cristo, a sua infinita bondade e compaixão. A igreja em Filipos, nesse momento, estava ameaçada pela desunião, pelo partidarismo e vanglória, como nós vimos em meditações anteriores. E ela precisava ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma mudança de sentimento, de entendimento, de pensamento e atitude em relação a direitos ou ao que você pensa que você é. Mas era necessário uma mudança de atitude, isso era essencial para que nós pudéssemos
ter a mesma humildade de Jesus. Era necessário olhar para o exemplo de abnegação pessoal de Cristo em prol do bem-estar do outro. Jesus nos ensinou sobre pensar no outro primeiro, na prática. Cristo diz, 2 Coríntios 8, verso 9, que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. É o amor que o moveu e é o amor que deve nos mover também. Portanto, não há posição maior para o cristão assumir do que uma posição de humildade. No reino de Cristo não há espaço para arrogância, para os arrogantes, pois tudo que Deus tem, tempo, tesouro e talento, tudo que nós temos, né? Tempo, tesouro e talento foram dados por Deus. Nós não temos nada que venha de nós mesmos. Então, qual a razão da arrogância? Qual a razão de pensar que é melhor do que o outro? Haverá unidade cristã quando houver em cada um a disposição de sacrificar seus privilégios, como Cristo fez por nós. Quem estiver disposto a sair da posição de autoridade para se humilhar como Cristo, certamente vai amar como Ele amou. E deste modo, a humildade vence a arrogância. Pois Deus, Ele detesta a soberba, mas Ele concede graça aos humildes. Vamos olhar para o exemplo de Jesus, que, mesmo subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Do mesmo modo que Ele valorizou a humildade, que nós possamos valorizar também. Que Deus te abençoe e te guarde. Salva além do rio, sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sempre me